aqui para mais um episódio falando sobre Jornada das Estrelas em 5 minutos. E hoje eu estou usando aqui a minha camisa da JediCon, tá? JediCon 2015, que foi em São Paulo. O CJ tá de parabéns, a convenção foi muito legal, o Star Trek estava lá e mais uma vez prestigiou esse grande evento, os maiores eventos de ficção científica que tem no Brasil, tá bom? Então, parabéns CJ. E o que eu quero falar para vocês? Não tem como negar, 2015 é o ano de Guerra nas Estrelas. Calma, 2016 vai ser o ano de Jornada nas Estrelas, que os 50 anos tá aí, o novo filme tá aí, Star Trek Beyond. Mas 2015 é o ano de Guerra nas Estrelas, é o ano que a franquia voltou. O Despertar da Força tá aí, o trailer foi muito legal, a hora que o Han Solo fala, a minha parte favorita do trailer foi a hora que o Han Solo fala, tudo foi verdade, o lado negro, os Jedi, eu adorei aquela parte, minha parte favorita do trailer, por quê? Porque quando você vê no episódio 4, o Han é descrente. E depois de tudo que ele passou, né? Agora é ele que está ensinando sobre os Jedi para a nova geração. É muito legal isso. Mas hoje eu não vou falar do trailer, eu vou falar do filme depois que ele estrear, calma. Mas hoje eu quero falar sobre um outro tema de Star Wars. Eu quero falar a melhor ordem para você assistir os filmes que já existem em Star Wars, do 1 ao 6. Tudo bem? Muita gente defende, olha, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Porque essa é a ordem do cinema. Outros falam 1, 2, 3, 4, 5, 6. A verdade é que eu não gosto de nenhuma dessas duas ordens. Vamos lá. Se você assistir a ordem original, 4, 5, 6, 1, 2 e 3, primeira coisa, você tira o foco do Luke para colocar o foco do Anakin nessa ordem. E é uma coisa que eu pessoalmente não gosto, porque eu cresci com heróis sendo o Luke Skywalker. Luke Skywalker era o garoto que veio da fazenda de umidade, tá? Veio da fazenda, ele tinha um destino maior e derrotou o Império, sabe? Então, quando você coloca a ordem 4, 5, 6, 1, 2, 3, parece que é a história do Anakin. E apesar de muita gente defender que é a história do Anakin, eu não cresci com essa sendo a história do Anakin. Até 98, certo? Que foi o que eu vi, tá? Eu nasci em 83. De 83 a 98, na minha vida, a história era do Luke. A maioria dos antigos sabem que viram a história ser do Luke. E aí de 99 pra frente a história virou do Anakin, deu um shift. E o J.J. Abrams mesmo falou em entrevista que ele cresceu com o Luke Skywalker sendo herói, não o Anakin, que ele ia trazer essa coisa do Luke Skywalker para o Despertar da Força. Então se a gente quer entrar num novo espírito, é o Luke Skywalker o herói, certo? Então, se a gente colocar essa ordem 4, 5, 6, 1, 2, 3, a história vira do Anakin. E é uma história muito triste a do Anakin. Quando Star Wars não é sobre tristeza, Star Wars é sobre o bem vencendo o mal. Mas no final do episódio 3, quem vence é o mal. O Império está formado, o Anakin cai, o Vader é criado, o Obi-Wan vai pro exílio, o Yoda vai pro exílio, os Jedi morrem. O episódio 3 é um filme muito triste para ser o final, certo ali. Então, eu não gosto dessa ordem, de verdade, tá bom? Agora, o bom dessa ordem é o quê? Ela mantém todas as surpresas que a trilogia original tinha pra gente, certo? E isso é legal de manter as surpresas, tá? Mas mesmo assim, ainda não é a minha ordem favorita, tá? Agora, se você assistir a ordem cronológica 1, 2, 3, 4, 5, 6... também você perde muita coisa. Apesar de você ter a história do Luke, porque 1, 2, 3, 4, 5, 6 faz com que a história volte a ser o foco do Luke. E você tem o bem vencendo o mal no final, que é muito legal, certo? Mas os efeitos especiais, apesar dos efeitos especiais de 4, 5 e 6 serem fantásticos, principalmente se você pensar que o 4 é de 77, certo? Os efeitos especiais dão uma caída quando você assiste nessa ordem. Na minha opinião, a culpa é do George Lucas por ter exagerado completamente no uso de computação gráfica, né, do CGI, nos episódios originais. Nos novos episódios. Se ele tivesse feito um pouco mais de efeito prático, ia ter sido mais interessante e teria uma transição melhor entre episódio 3 e episódio 4. Mas aquele exagero de efeitos especiais faz com que essa transição faça um baque. Quando você está no 3 e vai pro 4, faz assim, Doom, nossa, Deus do céu. Ok? Tudo bem, se você assistir as edições especiais, a transição já não é tão grande, tem um pouco de CGI ali e aí fica um pouco mais no mesmo universo. Então eu recomendo, se você nunca viu Jornada das Estrelas, assistir, na verdade, as novas edições e não as originais,
tá bom? Por quê? Porque se você nunca assistiu Guerra e as versões originais, elas estão um pouquinho mais condizentes com os prequels, e aí você tem uma coisa mais omissa, tudo bem? Mas mesmo assim, não é esse o ponto que eu quero falar. O ponto que eu quero falar é, se você assiste 1, 2, 3, 4, 5, 6, você acaba muito com a magia do original. Porque todas as surpresas do Império Contra-Ataca se perdem. Porque quando você assiste 1, 2, 3, você já sabe tudo. Não tem surpresa. Você já sabe como é que os poderes do Imperador, você já sabe a verdade por trás da família Skywalker, você já sabe como o Império nasceu. Todas aquelas surpresas se perdem. Toda aquela coisa que você, dos personagens falando, você fala. Sabe, quando o Vader fala, Luke, I am your father. Você fala, eu já sei, continua. Né? Então, isso também mata. Então, qual é a melhor forma que eu coloquei? Olha, gente, para achar essa ordem que eu vou falar agora, eu pesquisei muito na internet, eu vi opiniões de diversos canais americanos de YouTube, diversos sites especializados, conversei com algumas pessoas, tá? Não é exatamente a ordem que eles concordam, essa foi uma adaptação da ordem deles e da minha, e assim, ficou assim, ó. Porque a ordem deles simplesmente elimina o episódio 1 e fala, não assistam o episódio 1, eu coloco o episódio 1 na minha ordem. A ordem que eu acho que seria melhor é 4, 5, 1, 2, 3, 6. E eu vou explicar. Por quê? O 4, você começa pelo 4. E é aquela coisa fantástica de você ir para um universo maior, você descobrir, olha, existiam os Jedi, eles comandavam a galáxia, existe um império malvado, você sabe, o Vader matou e traiu seu pai e tal, para você ir para o episódio 5, para o Império Contra-Ataca. E no Império Contra-Ataca você vê a amplitude do universo de Star Wars, a batalha de Hoth, o treinamento do Luke, você não sabe quem é o Yoda, certo? Então você tem aquela surpresa do Yoda, você tem aquela enigmática cena da caverna que você não entende muito bem por que é o rosto do Luke ali no Vader, até o final climático do Han ser preso no Carbonita, certo? E o Luke descobrir, perder a batalha de sabres de luz pro Vader e o Vader a falar que é o pai dele. É fantástico. 4 e 5 é o começo. Por quê? Porque você começa bem e continua numa nota muito maior. É apaixonante. Se você nunca assistiu Star Wars, assiste 4 e 5. É simplesmente apaixonante aqueles dois filmes juntos. Ok? E aí? Agora, a maioria das surpresas já foi. Você já foi apresentado para o Império, você já foi apresentado para todos os personagens principais e para os personagens menores que vão ter participações importantes nos filmes. Nos prequels, como por exemplo, você já foi apresentado pro Boba Fett, você já foi apresentado pro Capitão Antilles, você já foi apresentado deixa eu pensar mais, você já foi apresentado pro próprio Jabba the Hutt. E aí, quando você vai pro episódio 1, você vê o auge dos Jedi. Você vê o Obi-Wan sendo treinado, você vê o Obi-Wan conhecendo o Anakin. Então você fala, olha só como era o passado, o universo mais limpo, a República Galáctica, a democracia. E você vê o começo da história e você é apresentado para os Siths. E naquele ponto você só conheceu o Imperador no episódio 5. E aí você tá vendo o Senador Palpatine. E você ainda não faz a completa ligação entre o Palpatine e o Darth Sidious, certo? Porque essa ligação realmente você só faz no episódio 6. Certo? Apesar do episódio 4 citar que o Imperador se chama Palpatine, você só faz essa ligação de verdade no episódio 6. Então no episódio 1 ainda fica um pouco do mistério, será que ele é? Tudo bem? Beleza. E aí você vai para o episódio 2. Episódio 2, o Ataque dos Clones, que é uma continuação do episódio 1, passa 10 anos depois, mas dessa vez você já vê o Anakin crescido, você vê o romance dele, da Padmé, se desenvolvendo, você já sabe que dali vai sair o Luke, não tinha surpresa nisso, mas você consegue acompanhar, tudo bem? E você, se você nunca viu Star Wars, você tá na cabeça, será que o Vader estava mentindo pro Luke ou não? Será que esse herói que está sendo apresentado pra gente nesse filme vai ser? E você tem um baque. Quando o Tyrannus, o Kondoku, dá o ataque no Anakin com os raios da força, e você vê o Yoda depois desfiando, você vê os raios da força também, você tem uma surpresa da granditude dos poderes do lado negro, porque se você assistir 4, 5, 1, 2, aquela hora que ele dá os lightnings da força, né, é demais, porque você, não, até esse ponto você não sabe que isso existe, assistindo essa ordem, certo? E é muito legal. E aí você vai para o episódio 3. Por quê? Porque vamos falar episódio 4, episódio 5, filmes fantásticos. Episódio 1, cai muito, tá? Eu vou até defender um pouquinho o episódio 1 aqui falando. O episódio 1 é uma ideia genial, extremamente mal executada pelo George Lucas.
se aquele filme, a história do episódio 1, tivesse sido feita de uma maneira um pouco diferente, com o protagonista Anakin um pouquinho mais velho, tirando aquele Jar Jar Fest, que foi o episódio 1, tirando um pouco do exagero de efeitos especiais, você tem uma história, na verdade, bem interessante. Tá? O problema é que foi conduzido de uma maneira errada, e vamos falar a verdade, depois que a gente chega no episódio 2, não existe química nenhuma entre a personagem da Padmé, entre a Natalie Portman, e o personagem do Anakin, o Hayden Christensen. Não existe química entre eles, e o que acaba fazendo um romance forçado. E isso faz com que os prequels sofram muito, tudo bem? Mas a história é interessante sim, tudo bem? Então, quando você sai do episódio 2 para ir para o episódio 3, aí você tem episódio 4, 5, 1, 2 e aí você tem 3, certo? Que o 3 é um filme fantástico. Certo? Você tem as batalhas, você vê as guerras clônicas acontecendo no começo, você vê a cerimônia Sith, porque, pra quem não sabe, aquilo no começo da luta entre o Anakin e o Conde Dooku com os Sidious olhando, é uma cerimônia Sith de troca de aprendiz, tudo bem? Você vê aquela cerimônia e você vê o Anakin caindo. E aí, quando você termina, você já sabe tudo, você tem a surpresa da Leia, porque se você só assistiu 4 e 5, você ainda não sabe que a Leia é irmã do Luke, você tem a surpresa da Leia ali, no final do episódio 3, você fala, nossa, e como tem a introdução do Chewbacca e o Yoda indo pra Dagobah, você relembra o episódio 5 quando você tá vendo o 3, você relembra o 4 e o 5, e volta pra sua cabeça, sabe por quê? Quando você faz 5-1, a sua cabeça vai para aquelas perguntas que o 5 faz. Por quê? Porque o 5 coloca, será que é verdade? O 5, o que vai acontecer com o Solo? Ai, a rebelião tá perdida, tal e coisas. E quando você vai pro 1, começa a vir outras perguntas na sua cabeça. Como é que aquele menino virou o Anakin? A Padmé, a mãe do Luke? Começa a vir aquelas perguntas, certo? E aí você meio que dá uma esquecidinha nas perguntas 5. E quando você vê o 3, todas aquelas perguntas do 4 e 5 voltam na sua cabeça. E aí você assiste o 6. Depois de assistir o 3, você assiste o 6. Por quê? Porque todas as perguntas já estão respondidas. Está na hora de você apreciar o final da história. E quando você assiste 4, 5, 1, 2, 3 e 6, o Luke fica muito grande na sua cabeça, porque você percebe que o Luke não teve um treinamento real, ele teve o quê? Um supletivo 2000 ali, certo? E aí quando você vê o Luke invadindo o Palácio do Jabba, e ali ele é um Jedi, me desculpa, ele pode não ser oficialmente um Jedi, mas ele dá salto, sabre de luz, ele vence um exército praticamente sozinho, ele vence o Rancor, ali você vê um Cavaleiro Jedi, você vê, olha o nível, o Luke chegou no nível, o Luke chegou a ser um Cavaleiro Jedi, é o Cavaleiro Jedi que a gente viu nos prequels, e aí você vê que ele se recusa ao confronto, você consegue ver melhor o embate do Vader, porque você assistindo o 6, depois de assistir o 3, você tá naquele embate que o Vader tava, que o Anakin tava no episódio 3, ele volta à tona, só que com o filho dele no lugar, e você vê a grandiosidade do que é o que o Luke fez. Por que a grandiosidade do que é o que o Luke fez? Porque tanto Yoda, tanto o Obi-Wan falaram pra ele, vai lá e derrota, acaba com o Vader e acaba com o Imperador. E o Luke se recusa, ele traz o Anakin de volta. E essa é a grandiosidade do Luke, o quanto poderoso o Luke realmente é, certo? A verdadeira face da força. É demais, tudo bem? Então, essa é a ordem que eu queria passar pra vocês. Se você nunca assistiu Star Wars, se você assistiu esse vídeo, eu destruí os filmes pra você. Então eu espero que você tenha. Mas se você for mostrar pra alguém que nunca assistiu, 4, 5, 1, 2, 3, 6. Confia em mim, tudo bem? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Que a força esteja com vocês. E vida longa e próspera.